Olá, eu sou a professora Gisela, artista plástica, e estou aqui para falar hoje sobre as artes como expressão da espiritualidade. Não necessariamente a arte que expressa a espiritualidade esteja ligada a uma religião. No entanto, nós somos de uma cultura judaico-cristã, temos essa herança e certamente na sua cidade, onde quer que esteja, vai ter lá uma igreja cristã. Vai ter a oportunidade de olhar algumas pinturas dentro dessa igreja. Então, como é que a gente faz a leitura desses espaços e principalmente dessas obras de arte que retratam a vida de Cristo? Eu quis trazer aqui hoje esse tema, mas de uma forma diferenciada, numa hermenêutica kepiana, aqui sobre a vida de Cristo através das artes. Então vamos lá, o entendimento é como que eu posso ter um espelho da minha própria vida interior, dos meus valores, da minha relação com aquilo que Cristo representa, aquilo que é divino, aquilo que é sagrado, o que há de bom, a verdade. Então, é isso que hoje eu pretendo fazer. Espero colaborar para que, de uma forma prática no dia a dia de vocês, ao terem encontro com uma imagem de Cristo, possam fazer essa reflexão e possam usar essa imagem para se conhecer melhor, como ela expressa a espiritualidade. E não é na hermenêutica de uma religião, mas no ponto de vista, numa hermenêutica, um ponto de vista da ciência de Kepler, que é uma ciência que Dr. Norberto Kepler traz como um elemento de uma visão coerente com a teologia e com a filosofia. Então, ela não é uma visão parcial, unilateral da religião. Ela é uma visão mais ampla que dialoga com outros campos do conhecimento, com a ciência, com a teologia e com a filosofia. Vamos ver na prática? Eu peguei esse livro, Contemplação em Ação, para a gente poder ver algumas frases e, à luz dessas frases, a gente vai então apreciar, contemplar as pinturas. Começando aqui por esta frase. Penso que é muito importante saber qual é a vontade de Deus, para que possamos conhecer com certeza qual a nossa verdadeira vontade. Pois o que desejamos realmente é o mesmo que Deus quer. O que procuramos ardentemente é a felicidade, o reino do amor e a esperança de viver eternamente no bem. Temos sentimentos que não sabemos bem definir, um anelo para o bem-estar, uma espécie de saudade de algo que sabemos precioso e que está em Deus. Esse aspecto da vontade, guardem essa questão. Vamos ver agora uma pintura de Cristo, onde ele expõe para nós essa questão da vontade de Deus versus vontade humana. E vejam que essa é uma pintura que podemos chamar de um clássico da pintura. Ela é muito retratada ao longo dos 2000 anos de cristianismo. É Cristo no jardim Getsemane, onde ele sabe o que vai acontecer, é o início da paixão de Cristo, onde ele sabe que vai entregar o seu corpo pela salvação da humanidade, que é o que ele veio fazer, não é? Ele veio cumprir uma missão. Essa missão é a vontade de Deus. E neste momento a gente sente ele entre a vontade humana e a vontade de Deus.
No fundo, se a gente tiver essa confiança que a vontade de Deus é a vontade nossa também, a gente se entrega à nossa missão. Evidentemente que a nossa missão não é a mesma de Cristo. A nossa missão não é sofrer o que ele sofreu. Ele era Deus, ele tinha essa capacidade, né? Então, vamos apreciar um pouquinho. Cristo reza para o Pai, ele expõe para o Pai a sua aflição, mas evidentemente ele está apoiado por um anjo de Deus. Aliás, ele deveria estar sempre rodeado de anjos, né, que glorificam a Deus. Aqueles que o acompanhavam, os apóstolos que o acompanhavam e que ele pediu para ficarem alerta, adormeceram. Antes dele subir para rezar, ele pediu que os apóstolos que o acompanharam ficassem acordados, mas eles dormiram. Então isso também fala, né, como que a gente dorme perante a decisão que nós temos que tomar de cumprir a nossa missão. Quantos de nós não nos perguntamos qual será a minha missão? Qual será o sentido da minha vida? Não é? Então, espero que a apreciação dessa pintura ajude a termos um momento de contemplação a respeito do que fazemos com a nossa vontade. Será que nós dormimos perante a nossa missão? Será que nós ficamos dispostos, alerta? Será que nós encaramos, de facto, a vontade de Deus como sendo uma vontade para o nosso bem, para o melhor, para a nossa salvação? Ou a gente inverte a nossa vontade e acaba fugindo daquilo que é melhor para nós? A vontade invertida, não é? Que também o Dr. Kepp escreve num livro sobre a libertação da vontade. Ele mostra muito bem como a nossa vontade nos leva para a destruição. E aqui a gente tem uma reflexão, como a vontade também leva para o bem, leva para Deus. Muito bem, nós vamos passar para mais uma reflexão. Aqui na página 38 do livro Contemplação em Ação, ele escreve: este é um outro ponto importantíssimo, pois é só com a aceitação da consciência das próprias falhas que alcançaremos a sanidade. E quem diz que não tem erros é um mentiroso, porque só não os vê, impedindo-se a percepção de toda a magnificência que existe. Como Cristo falou, a presença dele servia de consciência da maldade para muitos. Isto está em João capítulo 7, versículo 7. O que significa claramente que para uma pessoa enxergar o Criador, necessariamente tem que ver seus enganos. Para ser sã, tem que admitir os seus erros. Isto é uma coisa bastante difícil para todos nós, o ver e admitir um erro. Isso é difícil. E, no entanto, é um alívio enorme que a gente tem quando o faz. Seja quando admitimos um erro, seja quando aceitamos que alguém também nos mostre um erro. Isso é consciência, né? Então, perante Deus, perante o ser mais perfeito, perante Cristo, a gente acaba percebendo a nossa distância dessa perfeição. É lógico, né? A gente vai perceber-se muito pequeno, a gente vai se perceber com muitas falhas, porque é uma comparação, é uma dialética. Então, o que é que a gente faz com essa consciência das nossas falhas, né? O que é que a gente faz, né, quando a gente tem essa percepção? Então, muitas vezes, na maior parte das vezes, será que a gente não ataca aquilo que nos faz ter essa percepção? Como se a presença de alguém que nos aponta um erro, ou simplesmente a presença de alguém que é melhor do que nós, que é
mais perfeito do que nós um pouquinho, é melhor. Eliminando essa pessoa da nossa vida, a gente já vai se sentir aliviado, porque não vai ter a percepção dos nossos erros, não é? Então, às vezes, a gente prefere escolher uma pessoa que não é tão boa no que faz, na vida profissional, por exemplo, do que uma que vai nos mostrar a nossa distância para aquela perfeição. Vamos ver então uma pintura que representa esta consciência. É mais um clássico das pinturas sobre Cristo. É a Captura no Horto. E este é de um artista também muito famoso do barroco italiano, que é Caravaggio. Ele é muito famoso justamente pelo que estão vendo aqui. É um drama que nos é transmitido muito fortemente pelo contraste da luz com o escuro. Esse contraste, parece que o escuro exalta aquilo que está na luz. Então, o que está na luz aparece com muita intensidade. Então, atrás de Cristo, a gente pode ver um dos apóstolos desesperado, né? Quase gritando socorro. Do outro lado, nós vemos os militares com uma cara assim de total agressividade, mostrando aquilo que Cristo depois vai sofrer. E temos Judas no meio, que vai dar o beijo em Cristo para o incriminar, como sinal de que é ele aquele que os militares estão procurando para levá-lo então para o julgamento. Então, chega nessa consequência, né? Justamente porque os fariseus não querem admitir que ele é Deus, não querem admitir que ele cumpre aquilo que está nas Escrituras, que profetiza a vinda de Cristo, porque não querem se ver como pecadores, pessoas que cometem erros, injustiças. E porque não querem se ver assim, então eles querem apagar aquilo que vai fazer eles sentirem e reconhecerem isso, que é justamente a figura de Cristo. E aqui a consequência disso é que nós acabamos por destruir a própria bem, a própria felicidade, aquilo que há de melhor em nós. Não é a questão da inveja também? Não querer ver? Então, notem que se vocês passarem por algum lugar que tenha uma pintura que fala sobre a questão de como Cristo foi incriminado, desse momento tão dramático, isso é um momento para a gente se acalmar e procurar refletir sobre isso em nós mesmos. Porque certamente depois no dia a dia, no trabalho, se acontecer alguma situação que alguém vem nos apontar uma falha, talvez a gente tenha muito mais tolerância, tranquilidade para reconhecer essa falha e conseguir superar e fazer melhor. Então, isso que importa, né? Então, a arte, num instante que a gente olha, ela tem um universo de mensagens para a gente captar no instante. Ok? Vamos passar para mais uma mensagem do Dr. Norberto Kepp no livro Contemplação e Ação. Podemos afirmar que a psicose e a neurose não são nada mais do que a atitude do ser humano em colocar empecilhos ao seu contato com Deus. Puxa, né? Quem diria que uma psicose ou uma neurose, assim, a neurose é aquilo que todos nós temos no dia a dia, a psicose é mais grave, né? Já é uma situação mais sem retorno, mas a neurose a gente ainda faz uma dialética com a sanidade. Estão ligadas a essa relação nossa com Deus, a uma atitude de colocar empecilhos ao nosso contato com Deus. Geralmente a gente faz uma relação com a sociedade, com a família, com o trabalho, por isso que, como se a gente ficasse neuróticos por isso. Nunca a gente se questiona sobre a relação com Deus, que é aí que surge todas essas dificuldades depois. Então vamos ver mais uma pintura
mas um clássico da pintura, que é Cristo diante de Caifás. E é de um artista que faz ali a transição da época da Idade Média, aquela fase que a gente chama de gótico, para o Renascimento. Ele é tido como um dos pais do Renascimento no campo das artes. Certo? Então, o Caifás abre o peito, vocês veem ele abrindo assim o peito, para meio que dizer, eu estou falando a verdade, mas ou eu estou com raiva do que está acontecendo, isto que eu estou vendo é um horror. Ele fica todo desesperado, não é? Caifás fica fazendo algumas perguntas para Cristo, para incriminá-lo, como se Cristo se arrojasse de ser Deus de forma impostora, mas é no fundo ele próprio que não quer admitir uma verdade que está ali diante dele. Ele quer ser o Deus, né? Ele quer ser a autoridade que liga o ser humano a Deus. Então, no fundo, ele está bloqueando, né, essa relação com Deus. E ele tem uma atitude de raiva, abrindo assim o peito. Não é? Quantas vezes a gente se... Tem uma outra passagem da Bíblia que é interessante para quem até estuda a história de Israel. Os alunos do curso de teologia têm essa matéria. E a gente estuda no curso de teologia a história de Israel, onde se fala sobre uma situação em que Moisés não chega à terra prometida por conta de uma atitude de raiva que ele teve. Então Deus fala para Moisés tirar água da pedra para dar para o povo. Mas como o povo está meio rebelde, está meio desacreditado, Moisés fica com tanta raiva que ele bate com o cajado na rocha em vez de conversar com a rocha. E ele tira a água, mas ele bate com raiva, né? Ele desconta quase na rocha essa raiva que ele tem de ver o povo pouco assim, desacreditado, né? Então ele não chega a conhecer a terra prometida por isso. Então isso mostra que essa atitude de raiva é uma atitude contra o Criador, é uma intolerância, uma falta de humildade. São muitas coisas que a gente pode aprender, seja com o conhecimento da história, essa história que narra a nossa relação com Deus, e a pintura do cristianismo destes últimos 2000 anos, né? Nos retrata estas situações para nos ensinar, para nos ajudar a olhar para a vida interior. Mas muitas vezes a gente olha de forma muito social e perde o principal, que é justamente o que está acontecendo na nossa alma, no nosso espírito, na nossa psique. É esse o ensinamento que nós temos com estas pinturas. Então vamos para mais uma reflexão. A cruz tornou-se o maior símbolo religioso do cristianismo, sendo interpretada de modo errôneo. A imagem do Cristo crucificado ali é a verdade, a beleza e a bondade que alijamos de nossa vida. O único motivo por que sofremos. É exatamente o que fazemos com a existência. Em vez de usufruí-la adequadamente, nós a pregamos em um madeiro infame. Já falei outra vez que não é Deus quem está crucificado, pois Ele está em sua glória. Somos nós que estamos estragando a própria vida, ao rejeitar ou deturpá-la. Portanto, a cruz é o símbolo daquilo que fazemos com a existência, prejudicando-a de toda maneira. Podemos dizer que essa é uma leitura muito bonita, não é?
É muito bom refletir sobre o que está ali na cruz, e Dr. Kepp nos diz que é a verdade, a beleza e a bondade. E somos nós, é a nossa própria existência. O que é que a gente faz com a nossa existência? Na maior parte das vezes a gente acha que está escolhendo o melhor, que está tomando uma decisão pela nossa felicidade. E muitas vezes a gente só percebe que não era assim quando as consequências são negativas. A gente não gosta disso. Temos um dissabor. Essas imagens de crucificação, elas são infinitas quase. São séculos e séculos sendo retratadas, né? E este é mais um pintor italiano. Eu fiz questão de trazer a pintura italiana dessa vez, porque a Itália é um berço, né, de arte. 70% da arte está na Itália, dizem. E realmente a gente sente isso muito forte lá. Mas esta é uma pintura já do século XX. Então, nós vemos aqui a cruz. É interessante vermos os dourados que refletem muito aquilo que é nobre, aquilo que é divino. E vemos que, de facto, Cristo está sendo representado com essa luz dourada. Mas a cruz é um sinal de sofrimento, aquilo que anuncia, que nos leva à morte. E então fica a reflexão. Quando a gente vir Cristo numa cruz, vamos refletir com humildade, né? Vamos refletir sobre nós, sobre as nossas decisões, escolhas, mas com humildade de poder reconhecer com sinceridade que nós não fazemos as melhores escolhas sempre, como a gente acha normalmente. Vamos a mais uma reflexão. O maior engano que cometemos foi de ter colocado em Deus a culpa de todos os nossos problemas. A partir de tal atitude, tudo se poderia esperar, até mesmo a morte de Cristo, Criador de todas as coisas, inclusive nós mesmos, é claro. Pois bem, o homem cometeu até agora um grave engano, uma inversão, querendo ver no Criador, projetando nele o que é só seu. Estamos no momento propício para corrigir isso. Estão de acordo que a nossa consciência sobre esta forma de culpar a Deus sobre o que nós fazemos é algo que pode nos levar a uma vida melhor. A consciência, né, disso. Então, a gente busca em Deus um apoio, mas parece que não o escuta no dia a dia, né? A gente quer o consolo dele, mas não ouve ele quando ele nos indica os melhores caminhos. Achamos que isso é meio sem graça, que é uma coisa que é chata, muitas vezes, ou que é um grande sacrifício. Em vez de confiar. E ao longo da história da Bíblia, o que é que a gente encontra? A gente encontra orientações práticas para podermos ter uma qualidade de vida melhor. Mas fica aquela linguagem que parece que leva ao sofrimento e não que leva à alegria. É uma inversão, não é? Que nós temos. Então, Deus orientou de várias formas. Orientou pelos profetas, Cristo, Ele mesmo, veio nos orientar. E a humanidade, em vez de seguir, ainda o culpa daquilo que nós próprios fazemos. É uma doença mental, não é mesmo? Vamos ver mais uma pintura que pode nos ajudar também a refletir sobre isto. Andrea Mantegna é um grande artista do período do Renascimento. É Cristo morto. É muito impactante por toda a qualidade artística. Nós vemos a partir dos pés e vamos ver todo o corpo de Cristo
É fenomenal essa pintura, né? Então, essa morte de Deus aí, é difícil para nós admitir que nós matamos o bem, a verdade e a beleza. Então, quando a humanidade fez isso, faz no seu dia a dia e culminou na morte de Cristo e continua fazendo, é o momento da gente admitir isso, para a gente poder passar à frente e parar de culpar a Deus. Aqui no trabalho do Dr. Kepp, é um trabalho de interiorização por excelência. Nós temos essa oportunidade de sentir de forma muito prática, muito sensível, essa espécie de renascer por dentro para uma coisa boa, algo que nos alivia, que é a consciência de tudo isso. As pessoas muitas vezes até reclamam que chegam nas igrejas, só veem o sofrimento de Cristo, mas vamos aproveitar essa consciência para podermos ver a glória de Deus também, né? Ok? E vamos finalizar com esse momento de glória de Deus, que é mais um clássico da pintura, mas vamos partir de mais uma reflexão do livro Contemplação e Ação do Dr. Norberto Kepp. O que nos acontece no plano físico é uma pequena imagem do espiritual. E sabemos que não apenas a vista não alcança toda a luminosidade e cores, como os ouvidos não ouvem toda a gama de sons, e assim por diante, quanto aos sentidos. No mundo psicológico, o que existe é muito maior ainda, e o que não conseguimos captar tem uma dimensão incrível, para não dizer infinita. À medida que abandonamos a arrogância e megalomania, vamos nos dando mais oportunidade para abarcar tão magnífico universo que habitamos, a ponto de estarrecermos de felicidade. Então é isso. Nós vamos poder usufruir de tudo isso pela vida psicológica. Então, todo este exercício de reflexão sobre a nossa vida interior é uma percepção desses elementos psicológicos, mas que tem o outro lado, né? Tem essa libertação dos problemas que são conscientizados, abandonando a arrogância, a megalomania, e vai vindo a percepção desse mundo magnífico que habitamos. Então, nós finalizamos aqui com a ressurreição. É mais um clássico que vocês podem encontrar facilmente numa igreja da vossa cidade, numa catedral que vocês vão visitar. E é muito importante ir nas catedrais, porque tem uma atmosfera muito sagrada mesmo. E a ressurreição, olhem que interessante, estes são os guardas que estavam lá, guardando, vigiando o lugar onde Cristo havia sido, o corpo de Cristo morto teria sido depositado. E, no entanto, eles dormem. Esta imagem tem aqui uma estrutura triangular. Vocês veem a base, onde temos estes homens dormindo, mas vocês têm lá em cima a glória divina do Cristo que supera a morte. Então, é toda uma história de superação da morte. Se trouxermos tudo isto para a nossa vida interior, a gente tem a consciência de como a gente leva a vida para a morte, para justamente poder, no dia a dia, na prática, superar isso e banhar a nossa vida com essa glória divina, né? Acreditar que ela existe, que ela está presente, que as nossas células só
pulsam, vibram, estão vivas, porque é Deus que está emanando a sua energia para que assim seja. É Ele que nutre toda a vida. Então, Ele está sempre presente mesmo, até fisicamente. Somos nós que dormimos, como se fala aqui no Brasil, dormimos no ponto, não é? E muitas vezes a gente é tão assim controlador das coisas que às vezes até precisa dormir um pouco para deixar essa energia divina tomar conta de nós. Então vamos dizer que tem um duplo sentido estes homens dormindo. Se por um lado eles dormem para a percepção daquele ser divino, por outro lado é quando nós sonhamos à noite, dormindo, que a gente tem percepções incríveis, que o nosso corpo se alimenta e se reestrutura para um novo dia, não é? E a gente acorda já mais descansado, mais disposto. Talvez haja aqui um duplo sentido também. Muito bem, então esta aula foi um convite para que vocês possam usufruir melhor dessa arte que está aí em 2000 anos de cristianismo, para que vocês possam usufruir dela com uma visão para o futuro, não pensando no passado, mas pensando como vocês vão ter uma vida melhor no futuro, ao terem a consciência destes factos numa dimensão psicológica, interior. Tá bom? Então, muito obrigada por participarem desta aula e até uma próxima. As faculdades trilógicas Kepi Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos levam o nome trilógicas porque nós trabalhamos com o trino: teologia, filosofia e ciência, com sentimento, pensamento e ação. E essa nova escola de pensamento foi criada pelo psicanalista Norberto Kepp e é muito inovadora porque nós estudamos em todos os nossos cursos a ciência mais importante para a humanidade no momento, a psico e a sociopatologia, no que a doença individual e a doença social estão impedindo que o ser humano realize a felicidade, a sanidade, o progresso na nossa humanidade, no nosso planeta. Então, seja você também um aluno que vai ser um agente de transformação psicossocial na nossa Terra. Welcome to the course. Oi, eu só queria dizer bem-vindos às faculdades trilógicas. Bienvenue à la faculté trilogique. Eu espero que você se inspire com nossos cursos, que utilizam o método psicolinguístico terapêutico de Norberto Kepp. O estudo da mais nova ciência da energética aplicada à tecnologia de motores ressonantes Kepp Motor, mundialmente premiada. O trabalho com o interior psíquico do ser humano, estimulando a farmácia interior. A ciência transdisciplinar de Kepp no tratamento das patologias psíquicas, individuais e sociais. Os benefícios das artes para o desenvolvimento pessoal e profissional. A verdadeira espiritualidade à luz da trilogia analítica, unindo filosofia, teologia e ciência. Soluções para a crise energética e a preservação da Terra. O estudo aprofundado da patologia da sociedade, da economia e das leis.